Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intenso Ensino e hoje a gente vai fazer exercício de aplicação das leis de Newton, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão aqui, se trata de uma corda vertical que pode suportar uma força máxima de atração de 800 newtons para que um indivíduo de peso igual a 1000 newtons e massa igual a 100 kg possa descer escorregando por essa corda sem rompê-la, deverá ter aceleração no mínimo de... Então, vamos lá, vamos desenhar. Primeira coisa, né, a gente tem uma corda e assim a gente tá descendo, né, um indivíduo. Talvez, por exemplo, pode ser uma tirolesa, dando um exemplo, né, uma tirolesa. Aí, opa, ficou aqui, beleza? Então ele está descendo, aí tem uma velocidade para cá e a gente tem o nosso peso, né? O peso seria o que? É massa vezes a gravidade, correto? Fechou então. E a gente tem a nossa... Se a gente considerando que ele está numa tirolesa, agora fica um pouquinho apertado, mas a gente tem uma tração aqui, né, da corda sobre a outra corda aqui. Beleza? Vamos aqui anotar aqui. A gente tem o peso, que é de 1000 newtons, né, que ele fala. A nossa massa, né, no caso, que é igual a 100 quilos. E a gente tem a tração, né, a tração na corda, no caso, que é 800 newtons, né? Fechou. Então chega mais. A gente sabe que a segunda lei de Newton, a fórmula é somatório, né? A somatória das forças, né? Ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a gente tem o que? A gente tem uma atração contrária à força P, né? No caso, ao peso. Então, nesse caso, o peso ele é maior que a atração. Como assim? Perceba, ele vale 1000 newtons, enquanto a atração é 800. Então, nesse caso, fica P menos atração igual a massa vezes a aceleração. O nosso exercício ele quer saber a nossa aceleração, fechou? Então, a gente tem que 1000 menos 800, isso mesmo, menos 800, vezes 100 vezes a aceleração, ok? Então fica 200 igual a 100 vezes a aceleração. Nesse caso, vou só virar aqui, né? Então vai ficar 200, né? Dividido por 100, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então a letra B é a resposta desse exercício aqui, beleza? Fechou. Vamos lá para o segundo exercício. O sistema ao lado é abandonado em repouso e o fio e a polia são ideais, que é a gravidade no caso, né, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E as massas de A e B são respectivamente iguais a 3 e 5 kg. Então, o nosso A, né, vale 3 kg e o B vale 5 kg. Beleza? Letra A. Qual é a tração do nosso fio? Desculpa. Qual é a aceleração do bloco A? Letra B. Qual é a intensidade da tração no fio? Letra C. Qual é a intensidade da força exercida pelo fio sobre a polia? Beleza? Então vamos lá. Na letra A, a gente também tem que analisar a questão de forças aqui, né? Então vamos lá. Vou fazer o desenho. Vou apagar esses 3 e 5 que eu fiz aqui. Vou pegar uma cor aqui. Vou pegar um laranja. Então vamos lá. Acho que o laranja vai ficar meio feio, fica muito claro no caso. Não que fica feio, mas fica meio claro. Vou pegar o verde. Então vamos lá. A gente tem a tração aqui do fio. A gente tem o nosso peso de A, o peso de B e a gente tem a nossa tração aqui. Fechou? É isso aí. Então a gente tem que analisar, quando a gente faz exercícios assim de polia, a gente precisa analisar cada bloquinho, né, cada corpo. Então vamos fazer a letra A, que ele quer saber a aceleração do bloco A. Mas perceba, a aceleração do bloco A vai ser a mesma da aceleração do bloco B ali nesse caso. Então não vai ter tanta discrepância ali. Então nesse caso a gente faz o seguinte. Vamos mudar aqui, vou resolver com a cor azul, letra A. Então fica o seguinte, a gente faz um sistema. Analisando primeiro o bloco A, fica T menos, por quê?
Por que vai ser T menos o P? A tração vai ser maior que que a nosso peso aqui. Por um motivo. Por causa que o peso de B é maior que o peso de A. Porque vale 5 kg B e o A vale 3. Então ele está descendo, né? Olha a seta aqui da nossa gravidade, está passando para cá. Então o movimento do nosso sistema é para cá, né? Então, ou seja, é horário. Então fica P A igual a MA vezes a aceleração. E aqui fica o peso de B vai ser superior à nossa tração, que vai ser MB vezes A. Logo a gente tem um sisteminha aqui. A gente pode cancelar, né, a tração com a tração aqui, fazendo essa somatória aqui. Então fica mais fácil. Então fica PB menos PA igual a MA mais MB, né, no caso, e a nossa aceleração aqui. Então fechou, aqui está em evidência. Vamos fazer o seguinte, qual que vai ser o peso de B e o peso de A? A gente sabe a massa e sabe a gravidade. Lembrando que a gente sabe colocar aqui em cima, né, que peso é igual a massa vezes a gravidade. 5 vezes 10, que a nossa gravidade vale 10, como o exercício falou aqui em cima. Então fica o peso de B vai ser 50. E o de A, que vai ser 3 vezes 10, 30. Correto? E a nossa massa vai ser fácil. Opa, deu um errinho aqui. Aí vai acontecer. A gente tem a massa de A, que é 3, a massa de B, que é 5, vezes a gravidade. Desculpa, vezes a aceleração. Aqui vai dar 20. Aqui vai dar 8 a aceleração, né? E, por fim, a gente acha que a nossa... Descer aqui um pouquinho. A aceleração vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. É a resposta da letra A. A letra B, vamos lá. A letra B, ele quer saber a intensidade de tração no fio. A gente só substitui essa aceleração que a gente achou em qualquer fórmula aqui em cima. Vamos lá, fazer primeiro, vamos substituir na primeira, né, no caso. Então a gente só isola o PA, joga ele para o outro lado, a gente fica aqui. A tração é igual a 3 vezes 2,5, porque a massa, né, mais 30. Isso daqui vai dar... A tração é a mesma, né, no bloco A e no bloco B. Então vai ser 37,5 newtons, tá bom? Letra C. Ele quer saber qual a intensidade da força exercida pelo fio sobre a polia. Ora, agora vocês vão ver. Então é o seguinte, você vai ter uma força para cá, né? Uma intensidade pelo fio sobre a polia. Então o fio passa aqui em cima, né? Então você vai ter uma intensidade para baixo. Logo, quando você tem duas tração, né, para cá, qual que vai ser a resultante aqui das aqui? 2T. Então, nesse caso, a intensidade da força vai ser 2T. A gente tem a tração. Então, vai ficar 2, né, no caso, vezes 37,5, que vai ser igual a 75 newtons. Essa é a intensidade da força exercida sobre o fio, né, a intensidade da força exercida pelo fio sobre a polia. Então vamos mais, vamos lá, vamos continuar. Então, fazendo o próximo exercício, no sistema, a gente tem aqui abaixo, a gente tem um sistema de polias, e aqui a gente vai ter que desenhar, né, como que vai ser essa distribuição de tração aqui, né, dessa força aqui. Sabendo que a massa de A é igual a 12 kg, então a gente já pode anotar que a massa de A é 12 kg. Qual deveria ser a massa de B para que o sistema ficasse em equilíbrio? Fechou? Então ele quer saber qual que é a massa de B. É bem simples, aqui é só a gente analisar um pouquinho e fazer distribuição de forças. Então aqui, ó, a gente tem três polias e vai ter uma distribuição dessas polias, né? Vai ficar fácil. Se a gente puxa o bloquinho, né? A gente quer deixar ele parado, mas quando a gente tem um sistema muitas polias, você facilita, você faz uma energia, não gasta tanta energia, você faz pouca força para levantar, né, subir descer determinado corpo.
quando está num sistema de mais de duas polias, no caso, né, mais de uma polia, né, assim por diante, né, quanto mais polia, mais fácil fica. Mas vamos lá. Então é o seguinte, vamos analisar primeiro essa segunda polia aqui. A gente tem uma tração para cá, depois a gente tem uma tração puxando para cá, certo? E aqui a gente tem outra polia também. A mesma tração daqui é aqui também, então T aqui também. Mas essa tração aqui desse fio vai ser 2T, por causa dessas duas trações aqui. Essa aqui está valendo pelas duas, então 2T. Essa daqui também, essa do lado é 2T também. Logo, essa última 2T mais 2T, 4T, certo? Então, então assim que a gente consegue encontrar o valor, no caso, né, do nosso exercício aqui. Só que o que acontece? A gente achou a primeira tração, então essa última aqui, 4T, essa aqui também vai ser a última, 4T também. Logo, a gente faz o seguinte, a gente vai usar a segunda lei de Newton, nesse caso. A gente tem que a somatória das forças, né, como de costume, né, a somatória das forças, massa vezes aceleração, a gente tem, no caso, a tração menos o PA, no caso, que eu vou considerar aqui. Como está em equilíbrio, toda essa parcela vai se anular. Zero. Beleza? Então, considerando assim, ele considera a gravidade 10, certo? Então logo a gente tem que vai ficar 12 vezes 10, né? Porque o peso, né, que é a massa vezes a gravidade, é igual a zero, certo? Só que a gente sabe que essa tração, ela é igual a esse peso de A, beleza? Porque a tração, porque é o seguinte, a gente tem a tração e o peso nosso, ele vai estar sendo dividido por 4 nesse caso, porque é 4, você vai ter uma tração para cá, né? A tração e o nosso peso, beleza? Para baixo. A mesma coisa aqui também tem um peso. Então você iguala a 4T, mas no caso vai ser aqui PB. Então, o peso de B, beleza? Então as pessoas falam assim, mas como assim? Ora, são duas forças, elas têm sentidos contrários, certo? Então o 4T aqui, ele vai ser menos PB vezes a aceleração, né, vezes a gravidade. Mas vai estar em equilíbrio, então você joga para o outro lado. Então fica 4T igual a PB. Nesse caso, fica 4T igual a o peso que a gente quer achar, né, do MB, vezes o 10, certo? Mas nesse caso, a gente pode passar o que? A tração. A tração, passo 4, né, isolo B, então fica... Isolo T, então fica... A tração é igual a MB vezes 10 dividido por 4. Essa é a nossa tração. Nesse caso, a gente pode substituir aqui. Então, fica MB vezes 10 dividido por 4. E, por outro lado, a gente passa. Então, fica 12 vezes 10, que vai dar 120, isolando. Logo, a gente pode passar o nosso 4 multiplicando, então a gente fica MB fica 480 dividido por 10. Corta 0 com 0. A massa de B é 48 quilos. Essa é a resposta para você da massa do B para manter esse sistema em equilíbrio. Então é só você fazendo essa distribuição e também analisando corretamente, fazendo a segunda lei de Newton, né, e você também distribuindo como que fica essa tração nas polias aí. Então vamos lá, continuando. A gente tem, nesse próximo exercício, a gente tem um corpo, agora é um exercício muito comum que aparece, que é o seguinte, a gente tem um bloquinho, ele tem um ângulo de 60 graus, da força sendo puxada por ele, e a gente quer saber, né, o valor de F. A gente quer fazer a decomposição desse vetor F, da força dele aí nesse ângulo 60 graus aí, beleza? Então chega mais. A gente tem que o valor
eu vou colocar aqui embaixo que o valor dessa força é 20 newtons, né? Porque é o seguinte, vamos ler aqui o exercício, fica mais fácil. O corpo A da figura abaixo tem massa de 2 kg e desliza num plano horizontal sem atrito, puxado pela força F, cuja intensidade é de 20 newtons, como ilustra a figura. Considerando que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração do corpo é. Então ele quer saber a aceleração, logo a gente tem que decompor essa força. Vamos lá, então a gente tem que a força é igual a 20 newtons. A gente tem o G, né, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente tem a massa, que é de 2 kg. Fechou? Então vamos lá. Agora a gente só decompõe, vamos fazer... A gente sempre utiliza o plano cartesiano, né, em y, em x, para sempre fazer essa decomposição desses vetores. Então fica mais fácil. Eu vou fazer aqui em vermelho, vou manter a cor. Então fica F, fazer ele aqui, né? Azulzinho aqui, pegar e fica mais fácil. Então aqui. Então a gente tem aqui, a gente tem aqui. Beleza? Então eu só vou diminuir aqui a nossa seta. Então fica mais fácil para a gente desenvolver aqui, para ficar visível. Então aqui e aqui. Aqui é x, fx e o fy. Então a gente tem que analisar essa força em relação ao plano y e o plano x. Plano y e o plano x, beleza? Então lá, como a gente sabe, aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. E a gente, vamos lá, vamos fazer a decomposição em x. Esse daqui, em x, como está próximo do ângulo, é o cosseno. Então a gente tem aqui fx é igual a sobre f, né? No caso, vou fazer aqui devagar. Não vou, talvez vocês esqueceram, então fica cosseno de θ. Por quê? Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, que é o nosso f, que é igual a cosseno. Então fica fx igual a f vezes cosseno de θ. Agora eu vou fazer direto o y, que vai ser o y vai ser o seno. O seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então fica f seno de θ. Beleza? Só que é o seguinte, o nosso movimento ele não está sendo em y, ele está sendo em x. Então a gente só considera a primeira equação aqui de cima, tá bom? O nosso fx aqui, tá bom? A gente só considera essa daqui, porque o nosso movimento, como eu disse, é só em x. Logo a gente tem que fx igual a massa vezes aceleração em x. O fx vale quanto? A gente acabou de achar, que vai ser f cosseno de θ igual a massa vezes aceleração em x, ok? Fechou. Agora, gente, pode substituir os valores, fica mais fácil. A gente sabe que o f vale 20 newtons. O cosseno, que aqui vai ser 60, o cosseno de 60 é igual a meio. Então fica meio. A massa nossa vale 2 e a aceleração a gente quer achar. Beleza? Ora, a gente sabe que aqui vai dar, fazendo essa subtração aqui, vai dar 10. 10 dividido por 2, né, no caso, a aceleração. Então vai ser 10 dividido por 2, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração desse sistema, que é a letra B, tá bom? Aqui é a nossa resposta. Beleza? Agora vamos fazer o próximo exercício aqui, que é o seguinte, é um plano inclinado, com 2 bloquinhos e uma polia. Então vamos resolver esse exercício aqui, fica mais fácil, a gente vai fazer essa distribuição aqui das forças. Primeira coisa, a gente tem o PB, o peso de B, para baixo. A gente tem a tração do bloco B no fio. A gente tem uma outra tração aqui. Opa, o fio travou aqui, a caneta. Mas a gente tem aqui a tração, né, o T. A gente vai ter a normal. E agora a gente vai ter o P, né,
No caso, o peso vai ficar vindo aqui, ele vai dar um ângulo em relação a esse peso que vai ser o y, e a gente tem o px, beleza? O ângulo aqui é o mesmo aqui, que é 30, tá bom? Então aqui a nossa decomposição, a gente tem, vamos lá, a gente tem a tração no B, a gente tem o peso do B, a gente tem a tração aqui da corda no A, a gente tem a força, né, normal da superfície, né? A gente também tem o PY, a gente tem o PX e a nosso peso, no caso aqui, né? Então a gente decompõe o peso em PY e em PX, tá bom? Vamos lá. A gente tem que achar, nesse exercício, ele está perguntando o seguinte, ele quer saber qual é o módulo da aceleração no bloco B. E lembrando que ele fala que que os blocos A e B têm massas iguais. Qual é o módulo da aceleração em B? Então, beleza. Ele considera a gravidade. Então, vamos resolver aqui. Vamos fazer aquele sisteminha básico, né? A gente pega o peso de B menos a tração, que é igual a massa de B vezes A. Logo, a gente pega aqui a tração menos o peso de A, né? Mas, lembrando, o bloquinho de A, ele está descendo em X, ele não considera PY, tá bom? Então você vai considerar só X. Então fica PX. Perceba isso, PX. Igual a MA vezes a aceleração, ok? Então esse aqui é o sistema que a gente montou. Lembrando, a gente tem que decompor o peso, mas a gente não precisa decompor, saber o PY aqui. A gente só precisa saber do X. Ora, o PX é o que? Ele vai ser cateto o quê? Oposto pela hipotenusa. O nosso hipotenusa é o P. E por que ele é oposto? Porque ele está oposto ao ângulo. Logo, a gente sabe que cateto oposto pela hipotenusa é seno. Então fica PX igual a P vezes seno. Tranquilo, beleza? E a gente sabe que o peso vai ser o quê? A gente vai considerar o peso de B? Não, a gente vai considerar o peso de A. Então, esse aqui é o peso de A. Então, vai ficar Px igual a MA vezes a aceleração vezes o seno de θ, ok? Mas a aceleração aqui é G, né? Porque é o peso. Então, vamos lá. Agora a gente substitui isso aqui no sistema. Então, a gente tem aqui PB menos a tração igual a massa de B vezes a aceleração. Agora vai ficar um pouquinho maior aqui embaixo. A tração menos a aceleração de A, massa de A vezes a gravidade vezes seno de θ igual a massa de A vezes a aceleração. 1 e 2. Fechou? Então é isso aí. Agora a gente isola no 2, na equação 2, a gente isola o T, né, a nossa tração. Isolando a tração, a gente tem, vou colocar aqui em cima, então fica mais fácil. Então fica T igual a massa de A vezes G vezes seno de θ mais massa de A vezes aceleração de A. Agora a gente tem que achar a aceleração, né, que é o exercício está pedindo. A gente substitui essa equação que a gente achou aqui em 1. Essa equação aqui a gente substitui em 1. Então a gente vai ficar, nossa, vai ficar grande, hein? Então vamos lá. Vou fazer aqui uma divisão para ficar mais fácil aqui, senão vocês talvez confundam. Aí ó, tentei fazer de um jeito e ficou de outro. Então vamos lá. Agora a gente substitui. Lembrando que ó, o T vale toda essa expressão aqui. Só que eu vou substituir no 1, na primeira equação. Logo, a gente vai ter o que? A gente tem que achar a aceleração. A aceleração do sistema é igual, mas eu vou substituir aqui em 1, né? Lembrando, tá vendo esse menos aqui? Ele vai deixar todo esse termo aqui tudo em negativo, tá bom? Então eu já vou fazer direto. Então fica PB menos MA G seno de θ menos MA vezes aceleração igual a MB vezes aceleração. Ok? Lembra que o exercício fala
os blocos A e B têm massas iguais, então todas as massas são iguais, né? Então a gente pode, nesse caso, cortar. Lembrando que aqui eu não coloquei, mas tem a massa de B, lembra? Então eu vou tirar esse P, B, e vou colocar na forma MB vezes a gravidade, tá bom? Então, nesse caso, fica um pouco mais, né, fácil para a gente desenvolver. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então fica mais fácil. Deixa eu ver. Então fica aqui, corta MA, MB, MA, MA e MB, beleza? Então vamos lá, agora continuando, a gente tem essa gravidade aqui, vale 10, menos 10 seno de 60, menos a aceleração igual a aceleração aqui, né? Fechou? A aceleração, o seno de 60 vale meio, certo? Então, aqui a gente fala vale meio. Então, nesse caso, vai ficar 10 menos 5, porque vai passar dividindo 10 por 2. E eu vou passar o A para o outro lado, então fica 2A, ok? Nesse caso, a gente tem que 5, vai ficar, vou passar aqui para o lado, vai ficar 5 dividido por 2. Logo, a gente tem que a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da aceleração desse sistema aqui. Bom, então é isso, pessoal. Vamos continuar, que a gente achou aqui. Agora vamos lá. O sistema baixo em que os fios são ideais está em equilíbrio. Sabendo que o peso do bloco B é de 200 newtons, então aqui é 200 newtons, podemos afirmar que as trações no fio AB, aqui tem um espacinho, tá? É AB e AC. Então AB aqui e AC tem intensidades respectivamente iguais a... Então vamos lá. A gente tem que analisar primeiro, nesse caso, a gente tem que fazer a decomposição de forças, como de praxe, né, de costume. Então vamos lá. Vamos fazer um plano cartesiano, que é sempre um plano cartesiano que a gente utiliza sempre para a gente se organizar nessas questões aqui. Então, parece difícil uma questão assim, mas não é não, tá? A gente vai fazer aqui. Vou fazer um plano aqui. Opa, ficou meio torto. Então vamos lá. Então coloca aqui. Aí, agora sim, gente. Agora eu tenho certeza que vai ficar perfeito o exercício aqui. Isso aí. Agora, esse aqui é a tração A e B, né, no caso. Mas, lembrando, se a gente considerar, vamos considerar primeiro aqui, vamos colocar, tem várias trações, né, tem 3 trações aqui. Tem a tração aqui no bloquinho, vou chamar de T1. A gente tem a tração aqui, T2. E a gente tem a tração aqui, T3, tá bom? Então, essa fio aqui, né, o risco, né, é o T3, tá bom? Logo, a gente tem que esse daqui é o T1. E aqui é o nosso T2. Beleza? Logo, aqui a gente tem um ângulo, né? Por quê? Eu vou decompor o T3. O T3 em T3Y e T3X. Fechou? Então aqui ficou mais fácil para a gente fazer essa decomposição aqui. Então vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui que fica mais fácil. Ele fala que ele está em equilíbrio, né? Lembrando. Então a gente tem que pegar esses dados. Ele está em equilíbrio. Então vamos pensar bem aqui. Se está em equilíbrio, a gente pode considerar que T2 é igual a T3x, que é igual a T3 cosseno
de θ, né? Cateto adjacente pela hipotenusa, tá bom? Fiz direto, então é igual. Só está em, né, sentidos opostos. E logo, a gente sabe que o T3y é igual a T1. E o T1, ou melhor, no caso, o T3y, vai ser seno. Logo, a gente pode considerar que T1 é igual a T3 seno de θ. Logo, que ele considera que esse θ aqui também é 45, né, como ele fala o exercício, vamos fazer o seguinte, vamos resolver bem esse exercício. Se a gente substitui, né, ele quer saber as trações, a gente quer saber o T3, né, ele quer saber o T2 e o T1, então vamos lá. Não, ele quer saber só o, ele quer saber na verdade o T3 e o T2, né, o AB e o AC, isso mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer as substituições aqui. Vamos pegar o T1, que eu acho que fica mais fácil. Ele fala, né, que sabendo que o peso do bloco B é de 200 newtons. 200 newtons. A tração. Ele fala aqui o peso, né, no caso. Então, a gente tem um peso de 200 newtons aqui. Logo, a gente pode considerar que vai ser a tração, vai ser esse peso aí. Essa tração que está tendo aqui é de 200, que vai ser igual a o T3 vezes o seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Logo, a gente isolando isso daqui, a gente tem que T3 é igual a 400 dividido por raiz de 2. Nesse caso, quando a gente tem raiz no denominador, a gente faz o que? Racionalização. Então a gente multiplica aqui e a gente vai ter, nesse caso, a gente vai ter 200 vezes raiz de 2. Fazendo esse cálculo aqui, vocês podem fazer na calculadora, a gente vai ter 283 newtons, a tração de A a B, certo? Então a gente pode colocar A, B. Vai ser esse daqui. Logo, agora a gente tem que achar, ficou meio apertado, mas agora ficou mais tranquilo, né, no caso. Se a gente já achou o valor, a gente pode substituir. A gente pode pegar, a gente tem que achar agora o T2, né? O T2 é o que? T2 vai ser igual a T3 cosseno de θ. Mais fácil nesse exercício. O que acontece? Vai ficar T2 283 vezes raiz de 2 sobre 2, que vai ser a mesma coisa, cosseno de 45 é também raiz de 2 sobre 2. Isso daqui vai dar, resolvendo, a gente acha 200 newtons. Ora, a gente achou então aqui, então esse aqui é o de AC. Portanto, a resposta nesse exercício vai ser a letra D, né? Acho que é isso mesmo, a letra D, que é a resposta das trações aqui nesse exercício. Beleza? Vamos continuar? O próximo exercício vai ser uma figura. A gente tem uma figurinha aqui de um vagão, né? Um vagão de trem em movimento acelerado. No teto do vagão está preso um fio ideal que tem presa em sua extremidade inferior uma bolinha de massa de 0,20 kg. Ele quer saber, né, enquanto o vagão mantém-se acelerado, o fio mantém um ângulo de 60. Qual é a vertical? Isso aqui é 60 graus, tá, gente? E sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Letra A, o módulo da aceleração do vagão. Letra B, a intensidade de tração no fio. Então vamos lá, vamos fazer aqui. A gente tem, pegando decomposição, a gente faz a decomposição desse fio. A gente tem aqui, a gente tem a nossa bolinha. E a gente vai fazendo aqui a nossa decomposição. A gente tem um ângulo e a gente pega a gravidade, a gente tem a tração do fio. A gente tem aqui uma força também aqui, né? Então vai ser T, a gente tem o TY, a gente vai ter o peso e a gente vai ter uma tração em X, certo?
na coordenada x aqui. Vamos lá, mas a nossa tração a gente tem que decompor, né? No caso aqui ele quer saber o módulo da aceleração do vagão, então vai ser, a gente tem que considerar aí principalmente o x, né? Porque o nosso deslocamento está sendo em x, fechou? Mas de qualquer forma a gente também tem que achar a tração, né? Nesse caso. Mas vamos lá, vamos analisar aqui. O nosso TY, vou pegar a corzinha, a cor azul. Vamos analisar o TY. O TY ele pode ser igualado ao peso. E o TY, nesse caso aqui, ele vai ser... Se a gente pegar ele aqui... Se a gente faz o ângulo, o TY, no caso, ele vai ser cateto oposto, né? No cateto adjacente, no caso, né? O TY vai ser cateto adjacente. Então ele vai ser... então, só retornando aqui, então o TY vai ser seguinte, TY igual a tração vezes cosseno de θ, tá bom? E nesse caso a gente tem que o Tx, né? O Tx ele vai ser T seno de θ, né? Fechou. Então vamos lá, vamos pegar os dados aqui para a gente fazer o exercício. Ora, se a gente tem nesse vagão aqui, a gente pode achar o exercício um pouco mais fácil. Tem que pensar um pouquinho, vamos ver aqui. A gente tem que achar primeiro o nosso peso, né? Vamos lá, o peso nosso, ele vai ser peso, a massa vezes a gravidade. A gente tem que vai ser 0,20 vezes 10 e vai ser igual a 2 newtons, beleza? O peso. A tração em y igual ao peso, nesse caso a gente pode fazer uma substituição aqui em ty. Então fica 2n igual, 2n igual a t cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é meio. Nesse caso a gente acha que a tração vai ser de 4 newtons. Ora, se a tração é de 4 newtons, a gente também tem que achar agora a aceleração. Como a aceleração aqui é em x, então fica mais fácil. A gente pega, igualando essa equação aqui com a massa vezes a aceleração em x, no caso, né? A gente tem que fica 4, que é a nossa tração, seno de 60 igual a massa vezes aceleração. Seno de 60 vale raiz de 3 dividido por 2. Nesse caso a gente tem que... E a nossa massa vale 0,2. A gente pode achar que vai ficar 4 raiz de 3 dividido por 2 igual a 0,2 vezes a aceleração. Isso daqui vai dar uma aceleração igual a 2 raiz de 3 dividido por 0,2. A aceleração vai ser igual a 10 raiz de 3, que vai ser metros por segundo ao quadrado, resolvendo esse exercício aqui, tá bom? Porque aqui 4 vai dividido por 2, dá 2 raiz de 3, né? Aí passo 0,2 dividindo. E a gente tem aqui. Eu fiz primeiro, achei a tração, né? Achei mais o raciocínio, né? Mais fácil, então a gente tentou fazer a, né? Então a resposta da A tá aqui, né? E aqui a resposta da B. Então eu fiz pela B, depois pela A, né? Tentei começar pela A, mas resolvi primeiro pela B. Então assim, é uma forma da gente resolver o exercício aí, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, agora a gente vai resolver mais um exercício, falta pouco, mas estamos lá. Esse daqui é um exercício bem interessante, mas a gente tem que... Parece difícil, mas a gente tem que ir com calma, tá? Analisar principalmente como que fica a ordem dos vetores aqui.
Então chega mais. A gente tem que uma moça, ela puxa a si mesma, né? Ela está dentro de um balde e ela está puxando ela por uma corda e uma polia, né? Como está aqui representado pelo sistema. Então ele quer saber o seguinte, as polias são ideais e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A moça ela tem 60 kg e o do balde é de 10 kg. Aí, né, a gente pede aqui para calcular a intensidade da força que o balde exerce sobre a moça nos seguintes casos. Letra A, a moça sobe com velocidade constante. Letra B, a moça sobe em movimento acelerado com aceleração cujo módulo é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. A gente tem, vamos representar aqui as trações. A gente tem uma tração do fio, né, normal. A gente tem, no caso, o N, né, uma superfície, né, do balde para a moça. A gente tem a menina empurrando o balde, então vai ficar menos N para baixo. A gente vai ter o nosso peso, beleza? Então vamos analisar primeiro aqui. Esse menos N eu vou mudar aqui. Acho que eu vou apagar ele, vou colocar de outra cor para não confundir. Colocar ele de laranja aqui, menos N, né, do balde aqui no caso. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Primeira questão, a gente vai analisar, vamos chamar o balde, né, a massa do balde de Mzão e da moça de Mzinho, tá? Vamos fazer agora o nosso sistema aqui, resolver e vai ficar topzera. Chega mais, a gente tem que, analisando o balde, a gente tem que a tração, balde, né, menos a normal e menos a massa, o Mzão vezes a gravidade, né? Vai ser menos esse menos aqui também, tá? Porque está no sentido contrário à nossa tração. Porque é o sentido nosso que a gente considera, né? Para cá, que a gente está subindo. Logo, vai ficar Mzão. Nossa, gente, desculpa, ficou feio. Vamos lá. Ficou Mzão vezes a aceleração. Agora, embaixo, na menina, fica a tração mais a normal, porque ela está no mesmo, a normal está no mesmo sentido da tração, menos Mzinho, a gravidade, menos o peso, igual a Mzinho vezes a aceleração. Se a gente considera isso aqui como 1, né, isso aqui como 2, né, duas equações, a gente pode isolar, né, e para achar essa velocidade constante, a gente pode também, a velocidade ela vai ser relacionada também ali, a gente pode isolar a normal para a gente achar. Nesse caso, né, ele quer saber a intensidade da força que o balde exerce sobre a moça, então ele quer saber a normal, entendeu? Então ele quer saber, no caso, na letra A, quando a velocidade é constante e quando o acelerado, né, quando ele te dá uma aceleração. Então se a gente isolar para a gente quer achar a nossa normal, né, no caso, a gente pode, primeiro ponto, subtrair o 2 pelo 1, para a gente tirar, nesse caso, a nossa tração ela é anulada, né, se subtrai. Então fica a tração mais a normal menos Mzinho G menos MA menos a tração mais a normal mais Mzão G mais Mzão A. Beleza? Então a gente pode cortar tração com tração. E nesse caso a gente tem, opa, ficou feio, é isso, 2N mais Mzão G menos Mzinho G igual a Mzinho A menos Mzão A. Nesse caso a gente isola a nossa normal, então passa para o outro lado e aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode deixar em evidência, a gente pode separar os termos aqui, mas vamos fazer aqui primeiro antes, senão vocês vão confundir. Então a gente vamos separar, mas de qualquer forma a gente pode deixar de um jeito mais bonito, mais elegante aqui. A gente pode ficar com Mzinho A menos Mzão A menos Mzão G
mais mzinho g, dividido tudo por 2, certo? A gente pode deixar isso daqui da seguinte maneira, vai ficar normal, a gente pode colocar em dois binômios, né? Então fica a mais g vezes mzinho vezes menos, fica a mais g, fecha parênteses, né? Vezes, abre parênteses, então fica mzinho menos mzão dividido tudo por 2. Se a gente substituir aqui os valores, no caso, a gente tem que 10, 60 menos 10, que é o valor, né? Então a gente tem aqui 2. Isso vai dar 250 newtons. Porque aqui a gente não tem aceleração nesse caso. Então a normal, né, quando sobe, né, tem esse valor aqui. No caso que tá, quando a normal está no mesmo sentido da velocidade constante, no caso, né? Quando a velocidade é constante. Agora, o valor da normal quando a gente tem uma aceleração, porque essa aceleração é zero, né? A gente só considera a gravidade. Então, a gente tem que, nesse caso, a gente tem, então vai ser fazer direto, então fica 0,5 mais 10, né? Então fica 0, então fica, opa, vou apagar aqui, então fica 10,5 vezes 50, né? Dividido tudo por 2. Isso daqui vai dar 2,62, né? 262,5 newtons. Então, a resposta da letra A é aqui, e a letra B é essa daqui. Então, a gente tem que fazer essa decomposição dos vetores. Decomposição dos vetores não, desculpa. Colocar, né, simbolizar esses vetores de como está sendo a trajetória, né, deles e como está no sistema, para a gente analisar, principalmente ter atenção do sinal negativo e positivo, e depois a gente consegue achar nossos valores. Quando a gente achou a equação, a gente só substitui os valores, então é só a gente tem que analisar isso daí. Tá bom? Então é só esse cuidado no início para a gente ver como que fica no menos e no mais, para a gente conseguir encontrar, isolar, né, a força normal aqui para a gente achar a resposta, beleza? Então vamos lá para o próximo. Tem dois blocos, né, de massa M1, que é 2 kg, e a gente tem o M2, que é de 4 kg. São ligados por um fio inextensível de massa desprezível, conforme mostra a figura, e a gente quer saber. Um segundo fio é ligado ao bloco superior, então tinha só esses dois fios, né, entre M1 e M2, e aí tem outro fio que está puxando. Aplica-se ao segundo fio uma força F. Mede-se a intensidade da força para que a aceleração dos blocos seja dirigida para cima igual a uma aceleração. A aceleração essa aceleração deles é de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força tensora no fio sobre os blocos? E ele te dá o dado que é da gravidade. A gravidade padrão, né, gente? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Ele quer saber qual é a força tensora no fio entre os blocos, né? Então é aqui. Esse aqui que ele quer saber. Então, é a dúvida dele aqui. Vamos saber, então. Seguinte. Vamos fazer a questão das trações. A gente tem uma tração aqui, né? A gente tem uma tração para cá. E a gente tem o nosso mg para baixo. O nosso peso, né? Então chega mais. Nesse caso, a gente tem a força menos o peso. A força menos o peso, beleza? Vezes a nossa, né, igual a nossa massa vezes a aceleração, né? A gente está fazendo aqui pela somatória da força em cima da lei de Newton, né? Então a gente está achando a resposta por aqui. Só que esse peso aqui não é só o peso do M2, também tem que considerar o peso do M1 aqui. Então a gente fica F menos M1 mais M2 vezes a gravidade, que é igual a mesma coisa. Abre parênteses, M1 mais M2 vezes a gravidade, vezes a aceleração. Nesse caso, a gente tem os valores, né, de M1 e de M2 estão aqui em cima, né, o exercício lhe dá.
Então é só fazer a substituição. Então a gente tem que F é igual a 6 vezes 10 igual a 6 vezes 2, porque a aceleração ele me dá, que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a gente tem que 60 mais 12, que é igual a 72 newtons. A gente achou a força e a gente precisa achar a atração, né? Então a atração a gente pode considerar o M1, não precisa considerar o M2. Então a gente tem, analisando a questão das forças, né, nossos vetores, a gente tem que a força menos o peso de A, não, o peso de P1, né, mais fácil, menos a tração vezes a M1 vezes a aceleração. Então a gente tem que a força é igual a o peso de 1 vai ser 2 vezes 10, 20, né? Aí eu vou fazer aqui que a gente quer achar a tração, né? Então a gente já pode substituir os valores, estou esquecendo disso. Então fica 72 menos 20 menos a tração. E M1 vezes a aceleração vai ser 4, tá bom? Né? Porque o M1 vale 2 e a aceleração que está subindo o bloquinho é de 4, né? Que o exercício está me dando. Então, 72 menos 20 vai dar 54, né? Então fica menos T, passo para lá do outro lado, então fica 4 menos 54, né? Então esse daqui vai dar T igual a 48 newtons, tá bom? Então a resposta é essa aqui, né? A gente tem a força F vale 72 newtons e a tração vale 48. Vamos para o último exercício, vamos lá. O esquema a seguir, né, esquematizado, move-se para a direita, como está representado pela força, e a gente quer saber. A gente tem uma força horizontal, o fio ideal e os corpos, né, A e B, têm massa respectivamente de 6 kg e de 9 kg. Sabendo que a tração do fio tem intensidade de 15 newtons, tá bom? Então, esse daqui tem 6 kg, né? O B tem 9 kg e a força é de 15 newtons, ok? Calcule, letra A. No caso, a letra A, ele quer saber o módulo da aceleração do sistema. A gente sabe, né, que a gente tem uma tração sendo puxada, a gente pode considerar, né, na questão da força vezes força igual a massa vezes aceleração, a gente tem o fio ideal, os corpos de A e B têm massa respectivamente 6 e 9 kg, sabendo que a tração do fio tem 15 N, calcule o módulo da aceleração do sistema. Então, nesse caso, a gente pode considerar que a tração, né, ela é igual a massa vezes a aceleração, e nesse caso, a gente tem que 15 é igual a 6, que é o peso, né, no caso está sendo puxado, né, calcule a aceleração do sistema, então a tração aqui, né, que é 15 newtons no caso, né, a tração do fio, vezes a aceleração. A aceleração, no caso, o sistema, né, não tem atrito, pelo jeito, então a gente considera que a aceleração é igual a 15 dividido por 6, que vai dar igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a letra B, ele quer saber o seguinte, o módulo de F. Ora, se a gente sabe que a força é igual a massa vezes a aceleração, e logo a gente precisa, né, a gente necessita saber, né, o valor, a gente tem que ter ao módulo de F, né, a aceleração do sistema é igual, né, está sendo puxado, então a gente sabe que a força, esse valor, desculpa, eu confundi aqui, né, gente, eu coloquei a força valendo 15, né, tá errado, o 15 é aqui, né, a tração, tá bom? Nesse caso, a força aqui vai ser F, a massa total, né, nesse caso, vezes a aceleração que a gente achou. A força, a gente não sabe, a massa total vai ser o quê? Porque a gente considera todo ele puxando, está puxando 9, puxando 6. 9 mais 6 é 15. 15 vezes a aceleração, que é de 2,5. Nesse caso, a força é igual a
37,5 newtons, tá bom? Então a força ela tá puxando os dois bloquinhos, né? Os dois bloquinhos eles têm massa 6 e 9, então por isso que a gente considera 15, vezes a aceleração que a gente achou aqui. Nesse caso a gente tem a resposta da tração, não, a gente tem a resposta da aceleração, né? Que é de 2,5 metros por segundo ao quadrado, e a força, né, que a gente tem, que descobriu que é 37,5 newtons, tá bom? Então é isso, pessoal, todos os exercícios que a gente fez aí sobre a aplicação das leis de newtons. Então, caso vocês tenham uma dúvida, comentem, curta, compartilhe, segue a gente aí, segue a gente também nas outras redes sociais, e eu espero vocês na próxima aula e até mais.